tempo, não vambora para o vídeo. Mudanças estatutárias e apresentou um documento que já foi encaminhado para a Comissão Legislativa do São Paulo, onde ele foca em 2 pontos: fim do quórum, quórum para a criação de uma SAF do São Paulo, que tem que passar por 2/3 atualmente do Conselho, né, Deliberativo, então é o quórum que é o qualificado, né, para a criação de SAF do São Paulo, e também ele pede, né, de forma oficial e formal, a divisão entre, claro, futebol e o clube social do São Paulo, que já é uma pauta antiga no clube, já é algo que é externamente comentado pelo torcedor, e hoje ele oficializa isso em ata enviada ao próprio conselho, então, do São Paulo, para a comissão, então, do São Paulo interna. É algo realmente que é visto como uma tentativa dele minimizar essa pressão externa e interna que ele vem sofrendo, e hoje esses conselheiros falaram de forma muito clara para ele que eles enxergam que ele está perdendo a chance de governar, né? Ele está perdendo capacidade para governar. Vale lembrar que ele tem mais um ano de mandato, não é que encerrou esse ano e acabou, né? Ele tem mais toda uma temporada para governar o São Paulo, então tem vaias da torcida, as críticas, ele foi xingado em todos os últimos jogos no estádio, né? Então tem muitas críticas em cima do Casares e ele, obviamente, fica muito pressionado em cima disso. Então ele encaminhou o caso do camarote irregular para a Comissão de Ética do São Paulo, que pode expulsar Douglas e Mara do quadro de conselheiros. É uma das medidas do Júlio para tentar, então, minimizar a crise. E, claro, tentou também 2 mudanças estatutárias, colocou em pauta as 2 mudanças. E só para complementar dessa reunião, eu ouvi de muitos conselheiros que o Júlio voltou a estar junto de aliados políticos equivocados. É uma visão geral de pessoas do clube, né, de que o Júlio voltou a estar próximo de mais pessoas ali que não podem ajudar ele a seguir governando e que ele precisaria mudar a rota para seguir à frente do São Paulo, tendo condição, capacidade e paz para poder governar o time em 2026. Para a gente concluir o São Paulo, tem a pergunta aqui do Jota perguntando de reunião com o Botafogo. Porque tem essa história, né, do Ferrarese. É hoje mesmo? É hoje. Está marcado para hoje uma reunião Botafogo e São Paulo, para o São Paulo entender e principalmente amarrar o que vai ser feito em relação às propostas que o Botafogo enviou para Ferrarese e Pablo Maia. Então, assim... E o São Paulo queria o Savarino e o Marlon Freitas. Não, Marlon Freitas não vai, esquece. Chance zero. Chance zero. O que o São Paulo quer é o Vitinho, que também está difícil na troca pelo Pablo Maia. E na composição com o Ferrarese, pode ser não, é um empréstimo com uma opção de compra de 5 milhões de euros ao final desse empréstimo. Mas o São Paulo também se interessa pelo Tuco Correia, o Joaquim Correia. E o botafoguense também não está muito preocupado em perder, né? Ele tem altos e baixos, é um jogador de altos e baixos. E é um jogador que tem um salário alto. Então, assim, o São Paulo avalia. Então tem que ser uma composição de negócio interessante para todo mundo. E tudo isso vai ser discutido nessa reunião de hoje. Uma fonte muito forte, que já acertou praticamente tudo que me deu no São Paulo, que o centroavante Brenner estaria de volta ao São Paulo. A diretoria desmente. Ok. Segue a vida se isso realmente não acontecer. Mas eu vou aguardar, porque o contrato de empréstimo com o Aldinese termina no dia 31 de dezembro. Então, após o contrato, outras coisas podem acontecer do mercado da bola, que isso é muito normal. E a notícia do interesse de um jogador não muda nada sobre a péssima gestão, porque é São Paulo Futebol Clube. Dia 11 de janeiro, o São Paulo entra em campo. E entrará em campo com qualquer dirigente à frente do São Paulo, porque o São Paulo Futebol Clube ele tem um calendário a ser cumprido. FDIC, ela é boa. Se na prática vai ser bem executada, se tudo isso vai dar certo, a gente vai ter que aguardar. Agora, tem uma outra coisa. A diretoria, para que tudo isso dê certo, existe um processo muito importante que precisa ser aplicado pela diretoria, né? A direção ela precisa ser extremamente transparente com o torcedor. O que está acontecendo? Bom, então, nós diminuímos a folha salarial e com isso conseguimos o que o clube adquiriu com isso? A dívida diminuiu? A dívida a curto prazo diminuiu? O fundo deu certo? Quanto entrou? Qual é a contrapartida? Tem que ser claro com o torcedor, porque aí ele vai entender. Agora, o que adianta? Olha, nós vamos ter um time tímido para essa temporada, e aí o cara vê, pô, a dívida subiu de novo. Ué, saiu do nada para chegar em lugar nenhum, piorou as coisas. Então eu acho que a transparência, para mim, é a estratégia mais importante para que esse processo de reconstrução dê certo. Até para o torcedor poder abraçar e apoiar isso e não
numa primeira turbulência, não virar um muro de pedras, né? Exatamente. Se vocês discordarem de mim, vocês ficam à vontade. A gente joga água, assim, gente. Eu acho que não tem mais, assim, caminho pelo associativo. Pelo que eu conheço das pessoas, pelo que eu conheço dos interesses. Esse FDIC, por exemplo, em 5 anos, ele tira a dívida bancária de 200 milhões, que é a dívida que a gente fez em 9 meses do ano passado. Então, eu acho que a gente entrou num caminho sem volta, mas eu tô de acordo com você que o método ideal seria a gente pelas, enfim, próprias pernas. Eu não acho que a gente tenha pessoas competentes o bastante para conseguir fazer esse caminho, porque tem muito populismo. Quando perde 5 jogos já quer contratar. Foi assim com o Leco. O cara tava aquela coisa de, o Leco não ganha título, ele meteu um Daniel Alves, Juan Fran, 20 milhões no Raniel, uma loucura completa. Então, eu sou um pouco mais cético quanto a isso, mas eu entendo a sua visão e acho que faz sentido. O São Paulo tá nesse Bora avançar trazendo as duas informações principais do vídeo. Apuração sobre o Pablo Maia. Tem mais clubes interessados como Internacional e Cruzeiro. Vamos trazer mais detalhes sobre essa apuração para vocês entenderem um ponto. Tudo começa, né, foi a informação do Bruno Andrade lá na ESPN, de que ele tinha a informação de que outro clube brasileiro estaria interessado na contratação do Pablo, e aí ele cita que também tinha outros clubes como um da Turquia e um da Alemanha. Essa informação a gente já tinha conversado aqui com vocês na nossa apuração também. E aí fui atrás dessa história para entender mais situações, e aí converso com as pessoas ligadas ao Pablo, elas confirmam que são outros interessados na contratação do Pablo, porque quando vem o nome do Pablo, isso é normal no mercado. Quando no final de semana vem a oportunidade do Botafogo contratar o Pablo através de uma troca, o mercado olha e fala, pera, o Pablo está à venda? O Pablo está negociável? Então deixa eu entender essa situação. E aí alguns clubes brasileiros solicitaram ali mais informações sobre o Pablo, e além dos clubes europeus. Primeiro, o Pablo não vai forçar a saída, ele não vê problema em ficar no clube se isso acontecer, mas vai aceitar algum projeto que seja vantajoso no ponto de vista esportivo e também do lado financeiro, óbvio que seja uma proposta também que o São Paulo aceite e tope fazer essa situação. Só que aí a gente vai a campo, a gente vai procurar nos clubes, a gente vai conversar com algumas pessoas e a gente descobre que esses dois clubes, que os clubes brasileiros que demonstraram, alguns dos clubes que demonstraram interesse na contratação do Pablo, o primeiro foi o Internacional e o segundo o Cruzeiro. E aí ainda muito num ramo inicial, entender as condições e tudo. No Internacional, por exemplo, tem um nome que o São Paulo gosta bastante, que é o Bruno Gomes, mas recentemente agora o Internacional recusou uma proposta de 4 milhões de euros do Atlético Paranaense para a contratação do Bruno Gomes. Não sei até que ponto o Inter acharia interessante fazer uma troca de Pablo com o Bruno Gomes. O Cruzeiro também tem alguns jogadores interessantes. Sei que o João Marcelo, zagueiro, agrada internamente, é um nome que o scout olha, mas só realmente a título de consulta e tudo, não foi nada de negociação, pelo menos até o momento. O Cruzeiro também pode ofertar novas trocas, enfim, não sei até que ponto, e não me foi confirmado até que ponto o Internacional e o Cruzeiro vão avançar em uma contratação, mas me confirmaram dos dois clubes de que sim, houve uma sondagem para entender mais detalhes sobre a situação do Pablo. Então é mais ou menos nessa situação que está esse cenário do Pablo. Meu feeling, eu acredito que o Pablo deve ser negociado. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você acha que vale a pena negociar o Pablo Maia com o futebol brasileiro? Eu acho mais vantagem você negociá-lo para o futebol europeu. Você ganha uma grana, não reforça nenhum rival aqui em solo brasileiro. E o Pablo vai seguir a vida dele com um sonho europeu que ele sempre teve. Eu tenho certeza que terá competência lá na Europa para evoluir. O que você acha? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Tuco Correia pode ser reforço do São Paulo, sim. Eu vou te trazer uma atualização de como isso pode acontecer. É uma possibilidade que está sendo conversada entre Botafogo e São Paulo. O executivo e agora diretor de futebol, Rui Costa, está nas tratativas. Ele tem sido blindado neste momento pela presidência para focar no planejamento e continuar o planejamento de 2026. E aí o que a gente tem de informação é o seguinte. O Pablo, o staff do Pablo deu sinal, e o São Paulo deram um sinal positivo, não ia falar sinal verde, mas aqui não tem nada de verde, é sinal positivo. Deu sinal positivo para negociar com o Botafogo. Não há um descarte em fechar com o Botafogo, a depender muito dessa questão do São Paulo. Só que aí o Botafogo, há vários jogadores que o Botafogo tá de olho, né? Tem também o Ferreirinha, o próprio Rodriguinho, e aí o Botafogo tá tentando uma troca com o São Paulo envolvendo o Pablo. A gente já trouxe mais cedo que o que está avançado e existe uma grande chance de só fechar um empréstimo do Ferrarese. Só que aí as partes estão vendo outras possibilidades. E aí, até do que eu tenho de informação, a reunião desta quarta-feira é para, vamos botar tudo na mesa. Vamos fazer aqui todas as possibilidades possíveis para a gente conversar e vai que a gente encontre até novas soluções. E aí uma das soluções que me foi dito é o seguinte. O Botafogo ele quer diminuir a sua folha salarial. E o São Paulo acha que o Tuco Correia é um jogador interessante, mas caro.
E aí, como que poderia acontecer essa engenharia? Envolvendo ou não Pablo, tá? Pode até ser uma troca com o próprio Ferrarese, uma troca de empréstimo. O Tuco Corrêa ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 27. Então aí o São Paulo cede o Ferrarese por empréstimo até 26, com a opção de compra de 5 milhões de euros. E aí, em contrapartida, o Botafogo daria o Tuco Corrêa também por empréstimo no mesmo período, só que pagando parte dos vencimentos do Tuco Corrêa. A gente trouxe, eu não vou entrar em números, mas eu sei o salário do Tuco Corrêa é um salário de Lucas Moura, por exemplo. Então aí o São Paulo oferta essa possibilidade. Ó, o Ferrarese nem de longe ganha isso. Então a gente te empresta, você assume o salário do Ferrarese, você assume o salário também do Tuco, né, meio a meio, 60-30, 40, 70-30, alguma composição para ser feita, e aí o Tuco Corrêa poderia ser reforço do São Paulo. Repito, é só uma possibilidade que é conversada. Esse negócio de São Paulo e Botafogo tem sido muito complexo, eles abrem várias possibilidades, mas a única coisa que andou mesmo é a do Ferrarese, então é mais uma possibilidade levantada entre os dois clubes. Sinceramente, se isso vai avançar ou não, vai depender muito das negociações. Eu não sei se vale tanto a pena assim, mas quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários.